Foi sim uma surpresa, não era esperada a decisão de um habeas corpus, até porque já tinha sido analisado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Leila, bom dia Raquel, bom dia a todos. É, Tinha sido analisado, você veja, foi um processo longo do ex-presidente Lula, condenação em primeira instância, condenação em segunda instância pelo próprio Tribunal Federal da Quarta Região. O ex-presidente Lula tinha sido, inclusive, solicitado um habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça. Foi depois o colegiado do Tribunal Superior de Justiça analisou e depois o próprio plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, é uma surpresa se você perguntar assim, a decisão de um desembargador em período de plantão da soltura tinha sido solicitado mais uma vez habeas corpus ali de um grupo, era do deputado Paulo Teixeira, do deputado Paulo Pimenta e do deputado Damus. Então, são três petistas que tinham entrado com essa solicitação entrada já na sexta-feira e concedida nesse domingo de forma imediata. É uma decisão da Justiça, cumpra-se a decisão da Justiça. O reflexo político, eu acho que esse é o mais importante nesse momento, para o PT dar um gás. Nesse momento de pré-candidatura do ex-presidente Lula, o PT insiste em fazer a candidatura do Lula, então isso daí dá um gás para a movimentação do ex-presidente Lula solto. Tem que ver até quando e como vai ser, se vai ter ainda uma análise depois, posterior, pelo próprio tribunal, tem que ver como é que vai ser isso. As notícias estão chegando agora, lembrando que a condenação a partir de um colegiado, o candidato, o político, ele fica ficha suja. Então, o Lula, independente da liberdade, ele tem uma questão em relação à eleição, que é a análise pelo Tribunal Superior Eleitoral, Leila, em relação à impugnação da candidatura. Então, isso vai ser analisado, sim, pelo Tribunal TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Camarote, queria falar dessa questão política, mas antes voltar um pouco em relação a essa decisão. Como você falou, foi um juiz de plantão que deu essa decisão, não foi o plenário do TRF4. A gente lembra que há o período de recesso, né, que a gente está passando agora. Queria saber se na volta aos trabalhos, se essa decisão pode ser revertida, se isso pode mudar, se isso pode ir a plenário. Como é que fica essa questão? Isso daí lógico que isso vai ter uma análise do Ministério Público Federal. Então, a Procuradoria que está no caso deve também tomar suas providências. Se você tem a defesa pedindo de um lado, expectativa, aguardar, mas expectativa de também uma reversão, tenta pedir de reversão por parte da Procuradoria, pode ser encaminhada para o juiz plantonista, para o desembargador plantonista e, em última instância, pode-se recorrer também a outros tribunais. E tem o Superior Tribunal de Justiça, pode recorrer em última instância ao Supremo Tribunal Federal, que está de plantão, a ministra Carmen Lúcia. Já houve, voltando a ressaltar aqui, uma decisão de 6-5, negando o habeas corpus pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então você já teve isso, e em última instância também pode ser analisado depois pelo plenário do próprio TRF4, já depois do plantão. Então, essa foi uma decisão tomada durante o plantão do Judiciário. Então, foi dada já num domingo. Então, de fato, a primeira pergunta surpreendeu. Isso era algo que não estava no radar, até porque a análise mais recente estava no Supremo Tribunal Federal, estava com o ministro Edson Fachin, que já tinha levado um caso ao plenário. Então, a grande surpresa é essa possibilidade recursal que existe no Brasil, sobe, desce, e é muito difícil explicar isso para um brasileiro. Imagina, recentemente estavam me questionando como era essa questão do ex-presidente Lula, pessoal do corpo diplomático, de estrangeiros, aqui no Brasil. Então, é difícil explicar todas essas possibilidades e a falta de uma unidade jurídica no Brasil. Agora, enfim, o ex-presidente Lula agora
cumprindo essa decisão solto já nesse domingo, e isso daí tem um reflexo político, porque isso, a grande dificuldade do Partido dos Trabalhadores era manter essa pré-campanha do Lula com o Lula preso. O Lula solto, ele vai ter um outro campo de ação, ele vai participar, dependendo aí do período que for a convenção do PT, se não tiver reversão dessa decisão, ele pode fazer corpo a corpo, falar com os militantes, participar até mesmo da convenção do PT, e isso daí dá uma visibilidade ao nome do ex-presidente Lula. Lembrando, isso é importante, Raquel e Leila, o ex-presidente Lula, mesmo preso, ele tem mantido um patamar expressivo de intenções de voto. Então, ele está ali acima dos 30%, praticamente, nas principais pesquisas. Então, mesmo ele preso, aquele eleitorado petista, que equivale ali a cerca de 1/3 do eleitorado brasileiro, ele tem sido fiel ao ex-presidente Lula. É lógico que quando o Lula sai na simulação, o Haddad ele se beneficia pouco, cai bastante as intenções de voto, o eleitor do Lula se divide com Marina, Ciro Gomes, então, mas quando o Lula aparece na chapa, na pesquisa, ele tem um índice muito elevado. Então, isso daí deve ser utilizado agora pelo PT, e deve ser muito usado pelo PT em relação a isso. Agora, também vale um registro aqui, eu acho que é importante. O PT ele tem criticado muito a justiça, dizendo que Lula é perseguido da justiça, tem feito todo o discurso, que eles chamam de narrativa, que é o roteiro do Partido dos Trabalhadores, é que a justiça está perseguindo Lula para Lula não ser candidato. Por isso, inclusive, a insistência do PT em todos esses recursos. E agora, você tem uma decisão favorável ao ex-presidente Lula, esse discurso perde consistência. Dizer, Lula está sendo perseguido. Se tem um desembargador que, num plantão, solta o ex-presidente Lula e não foi nenhuma decisão de colegiado, então, esse discurso de perseguição da justiça brasileira em relação ao ex-presidente Lula, pelo menos isso perde um pouco a consistência. Bom, o Camarote, como você disse, o Ministério Público deve recorrer, né? Houve, então, o acolhimento aí desse recurso, deve haver um novo recurso agora por parte do Ministério Público questionando essa decisão desse desembargador, do Rogério Favretto. E aí, salvo engano, ao STJ. Então, qual é a probabilidade de haver uma celeridade aí no acolhimento desse recurso, de julgamento desse recurso e, eventualmente, o ex-presidente se quer vir a ser solto, se houver uma decisão contrária à decisão do desembargador a partir de um recurso do Ministério Público? Olha, Leila, vamos aguardar primeiro o STJ. O plantão, você pega da outra vez, já tinha, vamos lembrar, já teve um caso semelhante do próprio ex-presidente Lula. Você teve, no plantão passado, em janeiro, já tinha uma solicitação, Leila, de que o plantão tivesse dado um habeas corpus preventivo depois daquela decisão tomada pelo tribunal, e o que a gente viu em janeiro passado é que não foi acolhido o habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula, inclusive pelo ministro Humberto Martins, que estava naquela ocasião no plantão do Superior Tribunal de Justiça. Isso é uma coisa. Depois isso foi analisado já num segundo momento pela 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que também negou, e aí negou por unanimidade, tá? Então, você tem duas possibilidades de recurso. Você tem possibilidade de recurso ao STJ e depois as duas partes, tá? Isso daí é tanto para o Ministério Público Federal como para a defesa do ex-presidente Lula. Pode recorrer para o STJ e depois para o Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal, quem está de plantão é a ministra Carmen Lúcia. Ministra Carmen Lúcia, que na votação do habeas corpus, ela fez parte daqueles 6 ministros do grupo que votou
negando o habeas corpus ao ex-presidente Lula. Então, você tem as possibilidades recursais. Normalmente, a análise em plantão é muito rápida e, principalmente, é uma análise rápida quando se trata de uma questão tão urgente como é caso de habeas corpus. Lógico que isso daí poderia ter sido analisado antes, foi uma decisão de plantão. Por isso que eu volto a falar aqui, é uma surpresa para quem está chegando agora. Lógico que é uma surpresa, porque esse caso do ex-presidente Lula foi analisado, como eu falei, pelo TRF4, e pelo colegiado, uma decisão de plantão de um ministro, depois de um colegiado do STJ, decisão de ministro do STJ, e depois negando o próprio plenário, a quinta turma, e depois foi para o Supremo Tribunal Federal. E esse caso já está em análise pela segunda turma, e o ministro Edson Fachin, isso antes do recesso do Judiciário, o ministro Edson Fachin levou esse caso para o plenário. Então, ele vai para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, agora, tudo o que vai acontecer são decisões de plantonistas. Então, aguardar o que vai ser agora a avaliação do plantão do STJ e do plantão do Supremo Tribunal Federal.